A Império está com uma grande promoção esse mês. Use o cupom IMPERIUM10 para ter 10% de desconto nas cartas avulsas de Yu-Gi-Oh! E Pokémon. A promoção vai até o dia 20, então não perde tempo, acesse o link na descrição e conheça a Império. No capítulo anterior sobre a história do metagame, vimos que os decks beatdown dominavam. Se você não viu, assiste lá para ficar ainda mais por dentro da história do meta. Mas claro que isso não durou muito. A era dos combos estava começando e o deck que para muitos foi o mais infame se iniciou nessa época. Como eu disse no vídeo anterior, eu não jogava nesse tempo. Na verdade, jogava nas calçadas da vida e sem regras. Então por isso pesquisei em fóruns, no Prodeck e no Reddit para trazer esse vídeo para vocês. Deixa aí seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Então agora sim, bora pra história! Como eu disse antes, Yu-Gi-Oh! Foi um fenômeno em 2002 para 2003, por isso muitas coleções foram lançadas no TCG para aproveitar o hype, e claro que isso aumentou muito a pool de cartas para os jogadores competitivos. Assim começaram a surgir os combos poderosos, focados principalmente na estratégia de hand control, ou controle de mão, que eram decks que te davam vantagem de cartas enquanto tirava cartas da mão do oponente, aparecendo em muitos campeonatos locais e se destacando nos primeiros eventos sancionados do TCG. Esse deck seria o dominante em 2003. O poder dos decks de controle de mão era absurdo, e sua habilidade de destruir a vantagem de carta do oponente por meio de uma variedade de cartas que o forçava a descartar, com certeza devia ser irritante. No entanto, nessa época, existiam tantas cartas overpower que o meta ficou confuso e nem sempre acabar com a mão do oponente era o suficiente para garantir a vitória, pois tínhamos cartas como Reviver Monstro, que podia pegar uma carta poderosa descartada, tinha um infame Jarro de Fibra, que podia resetar o jogo, e monstros com ataque alto e facilidade de invocação ainda causavam grandes estragos. É aí que entra o card que fez o controle de mão ser um meta quase imbatível, o Yata-Garasu. O Yata-Garasu foi lançado em Legacy of the Darkness em junho de 2003. Com seu lançamento, os jogadores logo perceberam o imenso potencial de combo que esse espírito de passarinho possibilitava. Um infame deck, amado por muitos e odiado por muitos outros, Yata Lock. Este combo Lock, como o nome sugere, envolvia de alguma forma atacar diretamente com Yata-Garasu enquanto seu oponente não tinha cartas na mão, evitando que ele comprasse novamente no jogo, já que Yata-Garasu poderia simplesmente ser invocado e atacar a cada turno. Embora esse lock fosse uma vitória garantida para o jogador que o conseguia, não era algo tão fácil de se fazer sem uma estratégia dedicada a destruir a mão do oponente. Eu sei que você deve estar pensando, como assim? É só usar o Dragão Imperador do Caos. Pois é, ele ainda iria demorar um pouco para chegar, e mesmo sem ele, os decks com Yata-Garasu já brilhavam. O primeiro conjunto de cartas usados para destruir a mão do oponente foi um trio de cartas de magia que atualmente estão banidas. Sim, todas as três: Dua Delinquente, o Sentinela Inflexível e Confiscação. Eu já fiz um vídeo sobre essas cartas que descartam cartas da mão do oponente e como elas são problemáticas, e muito surgiu aqui. A Sentinela e o Dua Delinquente viram jogo em quase todo o deck, já que eles não tinham drawback. E para apoiar essas três cartas, a maioria dos jogadores de controle de mão também executou pelo menos uma Maga da Fé. As outras cartas usadas para acabar com a mão do oponente foram dois monstros da primeira coleção de Yu-Gi-Oh! Que eu conheci na vida, a Pharaonic Guardian. O líder do Escorpião Negros Dunzalong e o Ceifeiro de Espíritos eram monstros que descartavam uma carta da mão do oponente quando infligiam dano de batalha, e além disso, Dunzalug tinha um efeito alternativo que permitia escolher entre descartar uma carta e enviar uma carta do topo do deck do oponente para o cemitério, fazendo com que Dunzalug mantivesse sua utilidade mesmo depois que a mão do oponente já estava vazia.
O ceifeiro, por outro lado, tinha um efeito extremamente poderoso para a época. Ele não era destruído em batalha. Isso era um terror para os decks de beatdown, que dependiam muito da destruição por batalha. Outra carta que viu algum jogo foi o Mágico de Chapéu Branco. Ele não era tão bom quanto os outros dois anteriores, mas o motivo de usá-lo era que o Dom Zalug era ultra raro, então não era tão acessível. Além de tudo isso que falamos, os decks de controle de mão eram muito consistentes. Todo mundo usava Sangan e Bruxa da Floresta Negra, Pote da Ganância e Caridade Graciosa. Mas os decks de controle de mão foram um dos primeiros decks a usarem monstros que realmente flutuavam. Flutuadores são aqueles monstros que, quando são destruídos, invocam ou flutuam em um monstro substituto, como o Tomate Místico, que foi muito usado nesses decks. Esse monstro casou muito bem com os dois principais monstros dessa estratégia. O Dom Zalug e o Ceifador de Espíritos são ambos do atributo Trevas. Por ter um monstro que era um corpo no campo, que também dava acesso às principais cartas do deck, o controle de mão era capaz de fazer jogadas que queria quando queria, de forma absurdamente consistente. Isso era algo que acontecia muito menos com decks de beatdown, que às vezes até dependiam da sorte. A combinação dessas várias estratégias diferentes de aumento de consistência desempenhou um papel muito importante no motivo pelo qual o controle de mão foi o primeiro deck que realmente brilhou nos grandes eventos de Yu-Gi-Oh!, inclusive no Mundial de 2003. Depois do Campeonato Mundial de 2003, o metagame permaneceu praticamente o mesmo, com algumas novas cartas adicionadas a esses decks. No entanto, tudo isso mudou com o lançamento de uma única coleção no início de 2004, a Invasão do Caos. Uma coleção considerada por muitos uma das mais poderosas já lançadas no TCG. Ela introduziu monstros que poderiam ser invocados por invocação especial, apenas banindo um monstro de luz e um de trevas do seu cemitério. Embora a invocação especial seja comum no jogo hoje em dia, nesse ponto era quase desconhecido que os monstros fossem capazes de fazer invocação especial pelos seus próprios efeitos. Isso marcou uma mudança muito grande no jogo e na sua velocidade. Também foi muito importante para termos Yu-Gi-Oh! Como conhecemos hoje. E é essa história que eu vou te contar no próximo vídeo. Agora comente aí o que você está achando dessa série. E se você quer que essa série continue, compartilhe com seus amigos e grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima história.